Boa tarde a todos e a todas, deputadas, deputados. Eu quero informar a todos que eu protocolei um PDL, um projeto de decreto legislativo na Assembleia Legislativa para revogar o nefasto, perverso e cruel decreto do governador Dória. Eu me refiro aqui ao decreto 65021 de 2020, publicado na última sexta-feira no Diário Oficial, que vai confiscar os proventos dos servidores aposentados, dos servidores e também dos pensionistas. Ele já utiliza também uma nefasta lei que a Assembleia Legislativa aprovou, registrando que eu votei contra essa lei, a lei da reforma da Previdência, que agora autoriza o governo a fazer uma taxação de proventos que sejam acima do salário mínimo, ou seja, pessoas que ganham acima de aproximadamente R$ 1.000 serão taxadas. Isso é um absurdo total. Já é um absurdo taxar o aposentado e o pensionista, porque se ele já se aposentou, é que ele já contribuiu com o seu regime previdenciário durante todo o tempo, né, em que ele trabalhou. Então, ele agora está recebendo de volta a sua contribuição. No Brasil, houve a aprovação da reforma da Previdência, que nós fomos contra, a famosa emenda 41, que foi aprovada em 2003, que nós fomos contra. Nós, sobretudo, na época o pessoal nem existia ainda, mas nós nos colocamos contra. Foi aquela emenda 41 do governo Lula, taxando os servidores que excediam ao teto do INSS. Então, nós fomos contra, mantemos a nossa coerência histórica contra as reformas da Previdência, que eram reformas contra os trabalhadores. Votamos contra a emenda 20 do Fernando Henrique Cardoso em 98, contra essa emenda 41, contra a reforma do Serra aqui em São Paulo em 2007 e contra a reforma do Dória. Todas elas atentaram contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, agora, mas que já é injusto você taxar servidores, trabalhadores que contribuíram com o seu regime previdenciário. Mas não contente já com essa grande injustiça, o Dória ele avança nos parcos proventos dos aposentados e dos pensionistas. E ele publicou esse decreto com base na perversa lei 1012, que foi reformulada pela reforma da Previdência. Repito, votei contra essa lei, fiz obstrução, fomos à justiça, enfim, mas, infelizmente, a Assembleia Legislativa votou num projeto do Dória. E essa lei, ela autoriza, quando há um suposto déficit atuarial, essa taxação, que é altamente duvidosa. Não, mas nós estamos tomando providências, né? O PDL é um projeto de decreto legislativo que pode revogar esse decreto. E, ao mesmo tempo, eu apresentei um pedido de CPI da São Paulo Previdência. Nunca foi feita uma CPI sobre a Previdência do Estado de São Paulo. Existem várias denúncias históricas de uma dívida que o Estado deve para a Previdência do Estado de São Paulo, que vem lá da época do IPESP, quando ainda era o IPESP até 2007. Me lembro que na reforma da Previdência do Serra, de 2007, nós debatemos muito essa dívida, e me lembro que, na época, o próprio governo reconheceu uma dívida de quase 100 bilhões, não milhões, bilhões de reais com a Previdência, de dinheiro que ele retirava do IPESP, do Instituto, para construir delegacias de polícia, fóruns e etc. E não devolvia esse dinheiro. Então, acumulou uma dívida de quase 100 bilhões de reais. E essa dívida não foi paga, não foi devolvida. Esse dinheiro não foi devolvido para os nossos servidores. Voltamos a esse tema quando o governo também extinguiu covardemente as carteiras previdenciárias do IPESP dos advogados e dos cartorários. Também houve esse debate. O fato é que nós tentamos instalar a CPI e o governo obstruiu, não permitiu que a CPI fosse instalada na Assembleia Legislativa, porque tinha a maioria. Agora nós voltamos novamente com esse tema.
eu já mandei os e-mails, já enviei os e-mails para os gabinetes dos deputados, peço apoio de todos para que nós possamos instalar uma CPI e fazer uma profunda investigação, uma devassa nas contas da Previdência, o que o governo deve, porque não tem, na nossa opinião, déficit atuarial. Na verdade, o governo que deve para a Previdência, deve para os servidores, deve para os pensionistas e para os aposentados. Então, o apoio de Vossas Excelências é fundamental para que haja essa investigação e que a gente faça justiça, que o governo devolva esses recursos e que nós possamos ter transparência, porque o governo publicou esse decreto 65021, mas não apresentou nenhum estudo, não houve debate, nada. De repente ele falou, tem um déficit atuarial e pronto, e vamos taxar aposentados e pensionistas, ganham R$1.000 por mês. É um absurdo total. Então, peço o apoio dos deputados e deputadas para aprovar o nosso PDL, o nosso projeto de decreto legislativo, e para a instalação da CPI da São Paulo Previdência. Isso é muito importante. Queria só voltar rapidamente ao tema aqui da volta às aulas, né? E olha, eu fiz um pronunciamento, voltei aqui, acompanhei as redes sociais, recebi muitos comentários de professores, de alunos, de entidades. Há uma revolta generalizada com esse anúncio, porque o anúncio de volta às aulas representa o seguinte, que o governo estadual vai transformar a educação numa cobaia. Ele vai brincar com a vida das pessoas. Se der certo, durante 28 dias, tudo bem, prossegue. Se não der, ele volta atrás. Mas em 28 dias, milhares de pessoas morrerão. Ele vai brincar com a vida das pessoas. Os professores são contra, eu repito, não houve consulta aos educadores, aos profissionais da educação. O governo construiu um plano consultando apenas as entidades governamentais, as secretarias, as universidades e, sobretudo, as entidades patronais, porque é um plano que envolve também a rede particular de ensino do Estado de São Paulo. Então, não consultou o Simpro, por exemplo, o Sindicato dos Professores, o Simpro, são vários Simpros em todo o Estado, mas teria que consultar o Simpro, sobretudo o sindicato aqui de São Paulo, que é um sindicato grande, que tem acúmulo nessa discussão. Não houve consulta às entidades representativas da educação, como eu disse, não houve consulta à POESP, à PASE, ao DEMO, à FUSE, ao CPP, que é o Centro do Professorado Paulista, não houve consulta às entidades municipais de peso, como a Profem, Simpem, Sinesp, Sindicep, todas as entidades que estão na linha de frente hoje representando os profissionais da educação. Não houve consulta, não um plano autoritário que vem de cima para baixo, que não leva em conta, né, a opinião e a experiência de quem realmente trabalha no chão da escola, que são os professores, os agentes de organização escolar, os gestores, coordenadoras pedagógicas, vice-diretoras, diretoras, supervisoras de ensino. Eles deveriam consultar essas pessoas para saber se é possível um plano como esse, como voltar, fazer rodízio e voltar. Ele fala que as salas devem ser ventiladas, que as atividades devem ser feitas em áreas ventiladas. Eu fico imaginando as mais de 100 escolas de latas só da rede estadual. Não tem ventilação, não tem isolamento acústico, não tem nada. Faltam funcionários, como eu disse há pouco, nas escolas. É um absurdo. Um plano desse, repito, só poderia ser apresentado quando houvesse a redução drástica da pandemia, quando houvesse segurança sanitária de fato, e nada disso há. Ao contrário, nós temos um aumento. As pessoas estão morrendo no estado de São Paulo, são mais de 13 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já matou mais pessoas do que muitos países. Então, aqui é o epicentro da América Latina, o estado de São Paulo, né? De mortes, de contágio, e sobe cada vez mais esse número. Nós tivemos aí a volta atrás de vários municípios que abriram e, de uma forma irresponsável também, agora voltaram atrás. Para concluir, deputado. Sorocaba, Registro e tantas outras cidades nessa situação. Obrigado.